que você quer hoje, 30 anos depois, desabafar? Para pedir desculpa à torcida da Ponte Preta. Apesar que ela nunca me maltratou, mas por um momento de muita euforia eu fui expulso. Mas ela sabe que eu amo a Ponte e eu quero que continue gostando de mim, que eu amo Campinas. E quero ser o futuro presidente da Ponte Preta. Rui, se você tivesse de fato sido subornado, hoje, 30 anos depois, você revelaria? Revelaria porque, como tu falou, a corrupção é muito grande. Eu era um jovem, então o futebol ganhava pouco. Não tinha nenhuma necessidade. Depois também... Quer dizer, você poderia fazer disso uma maneira de ganhar dinheiro? Poderia. Hoje eu falaria se... Foi esse o caso ou não? Pela última vez? Se houvesse isso, eu falaria. Alguém tentou te subornar? Não. Você não foi subornado? Não. Eu fui vítima dessas calúnias todas. A Ponte Preta, o vice-campeonato também não me pagou. No entanto, eu sabia que era direito adquirido. Mas o meu problema era a fase de 77 e falar que o Rui Rei entrou contra a Ponte. Pô, a Ponte jogou lá, entendeu? Então eu gosto da Ponte do Corinthians. Só você que não recebeu ou os outros jogadores? Só eu que não recebi. Qual era o prêmio na época? Era um carro zero. Perseguido, marginalizado, Rui Rei tem passado os últimos 30 anos sempre explicando que não se vendeu ao Corinthians. E o culpado da minha expulsão foi a minha reverência mesmo. Tá entendendo? Eu estava no time pequeno, pô. O Corinthians é muito grande, tá certo? Eu estava na equipe pequena, a Ponte Preta considerando. E o Corinthians é muito grande. E o Rui Rei, ele era rebelde. Eu me lembro que o Moisés já entrava no campo falando, tu falou que vai fazer gol. Eu falava que fazia gol, mas não era para irritar a defesa. Eu falava porque eu tinha consciência que eu ia fazer gol mesmo. E nas 4 partidas que eu joguei contra o Corinthians, eu fiz gol pela Ponte. Como é que foi a controvérsia do Rui Rei? O Rui Rei foi aqui mesmo, próprio dessa entrada diária, né? Ele tinha feito uma falta no nosso zagueiro e ele se rebelou no momento que foi apitar a falta. Mas era uma forma que a Ponte tinha para tentar ganha o juiz, porque aqui dentro só tinha o apito do corintiano, né? Quando o Ducílio tá saindo, ele mandou o Ducílio para aquele lugar. Quando ele mandou o Ducílio falou, pode ir embora que comigo você não vai ficar mais. Você acha que ele estava vendido ou não? Não, jamais, porque a verdade é uma só, Cabrini. Se ela puder ser mostrada dentro de campo do que foi, não precisa ser 90 minutos, do que foi 60 minutos de jogo, vocês há de convir que o nosso time foi superior da Ponte disparado. Em 1977, o general Ernesto Geisel era o presidente brasileiro. O país ainda vivia as durezas do regime militar. No agitado ABC paulista, o então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva liderava a greve dos metalúrgicos. Eram tempos de desafio ao sistema, mas também de sinais de abertura. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. A Fiel demonstrava força sem limites. Uma força às vezes destrutiva e descomunal. Capaz de forçar a saída do principal ídolo do clube, Roberto Rivelino. O grupo sabia que até mesmo o maior jogador da história do Corinthians, o Corinthians, 3 anos antes, foi praticamente expulso do clube porque não foi bem numa decisão. Tudo isso, todos eram sabedor. Mas era um assunto foi até bom você tocar nisso, que para nós ela não existia. Era como Moisés sempre falou. Moisés, pela sua larga experiência de carioca, de Vasco da Gama, de disputar grandes decisões, ele falava, o Rivelino não está aqui, quem está aqui somos nós. O Rivelino teve o momento dele e não alcançou. É nós que temos que aproveitar e passarmos para a história. A mesma Fiel responsável pelo maior deslocamento humano por causa do futebol. A célebre invasão corintiana no Maracanã em 1976. – 13 de outubro de 1977, 30 anos depois. Esse é o estádio, esse foi o gol e este o herói. Para milhões de pessoas, nenhum outro momento na história do futebol representa tão bem o que é a devoção por esse esporte. Nós estávamos subindo aqui, né? Mas todo mundo, nós não se olhávamos do lado, né? Chega a ser até esquisito, porque a gente tinha uma amizade muito grande.
os jogadores da Ponte, mas aquele momento não era para se olhar, não era para se identificar em nada. Passava o que pela sua cabeça? Passava que a gente olhou aí, naquela galera, tomando conta praticamente do Morumbi, mas a gente tinha dito que nós jamais poderíamos decepcionar essa torcida que ali estava, porque tanto esse que foi o grito de guerra ali dentro, né? Vocês se sentiam pressionados? Totalmente. Porque nós tínhamos ganho o primeiro jogo e o segundo nós perdemos. Com um número de quase 140 mil pagantes aqui, né? 1977. Basílio. A pressão corintiana pela conquista de um Geraldo. Corinthians jogava apenas por um empate. Mas antes precisava vencer todos os seus traumas. E ainda um adversário superior tecnicamente. Tecnicamente a Ponte era superior ao Corinthians? Bem superior, muito mais superior do que o time do Corinthians. Com a vitória no coração. Com a vitória do coração, da raça, da identidade do que é o Corinthians. Aí, Zé Maria. O amor à camisa. Amor à camisa e o amor à galera que está em todos os instantes, que a gente é sabedor que se você conseguir fazer as coisas de acordo com o que o torcedor pensa, que é a garra, a dedicação, é o empenho, lá fora você tem o carinho deles. E isso, após 30 anos, estou aqui recebendo esse carinho. Eu não arrisco em dizer que, embora a Ponte fosse um time mais organizado que o nosso, dentro de campo, mais harmônico, aquele dia podíamos jogar o dia inteiro que a gente não perdia aquele jogo. Porque você olhava para o semblante de cada atleta, estava todo mundo determinado, estava todo mundo com uma gana de ser campeão, então nós podíamos jogar com a seleção brasileira, a gente não perderia aquele jogo. No dia da grande decisão, essas eram as manchetes nos principais jornais. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. 5 minutos de futebol entre essas duas equipes que fazem anoitece no estádio do Morumbi. Público de 86.677 pessoas está à espera de um título. Bessolera confirmando. O juiz é Dulcídio Vanderlei Bosquila, desafeto de Rui Rei. Eu acho assim que ele já estava premeditado. Se o Rei que vier catimbar aqui, eu vou botar ele para fora. Agora, isso é uma tese minha. Agora, eu não sei porque realmente aquele jogo foi muito polêmico, foi muito taxativo, a imprensa toda já dizendo que o Corinthians já precisava, o povo todo, uma adrenalina de ambas as partes muito forte também. Então, a gente, na verdade, não tem uma resposta para isso. Ele disse que não foi para concentração, que ele teve que fazer exame na faculdade. O jogo começa que, aliás, com tensão e ansiedade jamais vistas. O jogo é truncado. Geraldão cruzou de pé esquerdo, olha aí o Romeu amortecendo para Vaguinho, Basílio por trás de pé esquerdo. Cheio de confusões. Lúcio empurrado por Vladimir. Ele errou nesse lance. Errou sim, foi empurrado visivelmente. Falta para o Corinthians. O estádio se cala. 38 minutos o segundo tempo. Um jogador está em instantes de entrar para a história. Cabo vai chover para dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Corremos para o pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai de cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio. Quando o árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquila apita o fim de jogo, uma comoção sem precedentes toma conta no Morumbi. Cantos, gritos, choros. Um mar de torcedores invade o campo. O Jaiminho vai dando uma ajuda a gente aqui. O Brandão pede, por favor, calma. Olha, as taças estão em campo. O Brandão é mutamento. Esse homem andando em joelhos com a bandeira do time nas costas é a imagem de um sofrimento, de uma paixão, de uma devoção. Olhava para o céu e dizia, Deus